Mas, João, assim, aí depois da fundação, então, aí Nós temos muita história. Temos, assim, um encontro que mudaria o destino, né? Pelé e os Paralímpicos. Pois é, Portinho. Então, eu costumo dizer que eu sou um sujeito privilegiado, porque, como eu disse aí ainda há pouco, né, nada se faz sozinho. Né? Você vê, lá em 58 nós tínhamos Robson e Sérgio Del Grande, e a vida é assim. Né? E eu, quando cheguei no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu tinha, assim, já militava no movimento de pessoas com deficiência desde 1981. Já militava no movimento de esporte desde 83. 83 nós havíamos organizado em Niterói, juntamente com a ANDI, os últimos Jogos Nacionais em cadeira de rodas. E eu, então, sabia que nós já ganhávamos medalha. Né? Eu não fiz conta aqui para te dizer quantas medalhas nós tínhamos ganho antes. Hoje nós já ganhamos mais de 300 medalhas. Mas antes do Comitê Paralímpico, nós já tínhamos ganhado uma boa quantidade, quase 100. Né? Então, medalha não era o meu foco. Sabe? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar delegações com atletas, muitas vezes saía daqui do Brasil na última hora, né, pedindo uma passagem, né, para viajar, chegando lá fora com o uniforme todo esculhambado. Né? Por exemplo, em 1980 foram os 8 caras do basquete, eram chamados dos 8 condenados, porque foram para a Holanda, um frio de rachar coquinho, e os caras com uma camiseta daquela gola careca. Quando abriu a porta do avião, os caras disseram: o quê? Vamos voltar para casa. Não dá para ficar aqui. Né? Então eu queria outro caminho, sabe, Portinho? E quis Deus, quis o destino que eu encontrasse Pelé ministro. O Comitê Paralímpico foi criado no dia 9 de fevereiro de 1995. Pelé tinha tomado posse como ministro extraordinário do esporte no dia 1º de janeiro. E eu marquei uma audiência com Pelé. Eu acho que eu até já contei essa história aqui para ti, aqui na TV Paradesporto. Marquei uma audiência com Pelé, ele me recebeu no dia 18 de abril. E eu, 10 dias antes do meu encontro com Pelé, eu estava como o sujeito com a namorada nova, né? Todo nervoso. O que será que eu vou fazer nesse dia? Será que eu já vou chegando? Como é que vai ser a história? Minhas pernas tremiam. Né? E eu disse, um dia antes, pensando assim, eu escrevi uma carta e disse: eu vou chocar o Pelé. Vamos ver se vai dar certo. Cheguei lá na audiência, levei para ele um quadro do futebol de amputados, né, que eu havia criado em 1986, aqui no Brasil. Nós já disputávamos competições internacionais. Eu falei: bom, ele deve gostar de futebol, né? É o rei do futebol. Vou levar um quadro para ele do futebol de amputados. Levei um quadro, uma fita, e cheguei lá na frente dele e disse: ministro, eu queria dizer para o senhor que a gente não precisa do senhor. Não precisa do ministro. O esporte paralímpico não precisa do ministro. Porque nós já vamos para a Olimpíada desde 72, a gente já ganha medalha. O senhor não estava aqui, né? Já passou por aqui não sei quantos ministros, já teve Zico, já, né? Bernard. A gente precisa, né? O Comitê Paralímpico precisa do Pelé, que o senhor empreste sua imagem para que a gente possa se aproximar,
da sociedade através dos meios de comunicação, né? Porque Pelé era uma força que atraía, né, gente por onde passava. E para minha surpresa, ele disse: rapaz, vou te ajudar. Vamos ajudar o esporte de pessoa com deficiência. Vai contar comigo aí para tudo. Né? E foi o que ele fez, sabe, Portinho? Nós fizemos os primeiros Jogos Brasileiros Paradesportivos em Goiânia, Pelé lá estava. Aí fizemos uma preparação para ir para Atlanta, a melhor preparação que já tínhamos tido até então, com apoio de Pelé. Levamos atletas para laboratório, fizemos programa de suplementação alimentar, fomos fazer aclimatação em Manaus, que era a cidade que as condições climáticas mais se aproximavam de Atlanta, né? Especialmente para os paraplégicos, né? Que você sabe tão bem quanto eu, até mais do que eu, né? Que não transpira, né? E lá o clima parecido com o que a gente encontraria em Atlanta, né? Que é calor excessivo, né? Altas temperaturas com umidade, né? O que é um veneno, né? Para quem não transpira, porque vai retendo calor internamente. E Pelé não foi à Paralimpíada, não foi à Olimpíada, perdão, foi à Paralimpíada conosco. Pelé aproximou o esporte paralímpico de patrocinadores. Pelé nos levou ao presidente da República. Pela primeira vez, né, o esporte de pessoas com deficiência foi recebido pelo presidente da República. Né? Antes, no governo anterior, ao do Fernando Henrique, foi Itamar, né? Porque Collor tinha sido cassado, mas Collor mandava um telegrama, né, para os atletas. Ganhou medalha, levava um telegramazinho lá do presidente. E nós fomos ao presidente Fernando Henrique antes da ida para Atlanta, na volta de Atlanta, e depois continuamos indo. Né? E tudo isso graças a essa figura excepcional, né? Que o desporto paralímpico, se está no nível que está hoje, Portinho, deve-se muito a Pelé, porque foi ele quem deu as condições, ofereceu as condições para que a gente estivesse, inclusive, na lei. A lei que reconhece o esporte de pessoas com deficiência como integrante do Sistema Nacional do Desporto, leva o nome dele, é a Lei Pelé, a Lei 9615. Então, eu tive a oportunidade de andar com Pelé, né? Vocês vão ver aí muitas fotos aí, né, em vários momentos com Pelé. Pelé foi fundamental para que a gente pudesse começar a virar o jogo, né? Se aproximar da mídia, da sociedade. Tinha uma novela na época, também uma casualidade, que foi a primeira novela temática da televisão brasileira. Chamava-se História de Amor. O personagem era um professor de educação física que sofreu um acidente e ficava paraplégico. Nuno Leal Maia era o ator que interpretava o personagem, chamava-se Assunção. Nós, através de Tânia e Luiz Cláudio, deram toda a assistência, né, ao Nuno para explicar a ele como ele deveria se comportar na cadeira de rodas. A novela discutiu sexualidade, discutiu uma série de assuntos de interesse de pessoas com deficiência. Pelé foi na novela, né, participou lá da novela e tal, no fim das contas. Então, eu acho que a gente deve muito, mas muita coisa a Pelé, né? Que hoje está vivendo uma dificuldade, né, já no final de sua vida. Eu espero que Deus possa abençoá-lo, né, para que ele saia dessa dificuldade com saúde, né, para que ele continue sendo a pessoa que sempre foi.